Sim. Olá, eu sou o Ney Silva, cabeleireiro e visagista aqui do canal Rei dos Cortes, e hoje nós vamos dar sequência ao novo formato que nós estamos testando para exibir técnicas de corte para você que é profissional da área, você que gosta de aprender mais no seu dia a dia e ter novas situações para poder atingir os objetivos e as expectativas da sua cliente. Vejam bem, tudo o que eu faço tem um motivo, mas se você já assiste o canal há algum tempo, já nos acompanha há algum tempo, você já deve ter percebido que eu faço uma abordagem, uma leitura diferente das técnicas. O que eu quero salientar primeiro é que tudo aquilo que é técnico, posicionamento das mãos em graus, posicionamento das mechas em graus, posicionamento das mechas em relação ao crânio, as linhas, isso continua tudo igual. Com o tempo eu consegui adotar uma abordagem ou fazer uma leitura diferente da técnica para simplificar tudo isso. Então, a forma como eu trabalho, ela tem uma abordagem extremamente comercial, que é para atender as necessidades da minha cliente no dia a dia. Ou seja, mesmo quando eu estou desfiando agora, tá? Essa nuca, de novo, é uma linha reta, e isso eu faço muito. É uma linha reta na altura da orelha, logo atrás da orelha, na parte da nuca. Eu posiciono a mecha, aí nesse caso, formando um ângulo de 45 graus, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, eu coloco a mecha na mesma posição. E nesse caso, eu não estou desfiando o cabelo. Eu estou usando duas tesouras de texturização. Ou seja, são tesouras que nós comumente chamamos de tesouras desfiadeiras. Então, essas tesouras, elas me permitem obter um resultado diferente em relação àquilo que eu poderia obter usando, por exemplo, uma navalhete, ou desfiando esse cabelo com uma tesoura, essa parte da nuca com uma tesoura. As tesouras são da marca Verne, da Verne Scissors, é uma marca taiwanesa, então você pode buscar aí Verne Scissors na internet que você vai encontrar alguma coisa, tem o perfil deles também no Instagram, é bem interessante. Então eles têm tesouras tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita, é uma escola diferente. Eu particularmente quando vejo o pessoal, os educadores dessa escola trabalhando, eu acho que eu não corto cabelo de jeito nenhum, tá? Bem a verdade, essa é bem uma grande verdade. E aí eu modelei a nuca. Se você prestou um pouquinho de atenção, eu não posicionei, eu não fiquei fazendo correção por enquanto. Agora eu estou baixando como eu quero esse cabelo, de uma forma com uma nuca não muito batida, ele de forma mais alongada, mais arredondado na parte da nuca. Então eu estou gerando um ângulo agora de 75 graus aproximadamente para baixo. Então imagine uma linha reta saindo dessa divisão que nós fizemos. Eu posiciono a mecha para baixo. Olha a posição em que eu coloco a minha mão. São aproximadamente 75 graus, porque quando eu vou baixando a minha mão, eu vou gerando ângulos diferentes. Então a técnica ela continua igual. Esse formato que você está vendo, nós estamos aprimorando. Eu ainda não encontrei a melhor forma de mostrar de maneira tão detalhada essa técnica, este ângulo de câmera, para que a visão a sua visão, a visão de quem nos assiste, fique o mais detalhada possível. Agora eu estou fazendo uma correção, eu estou fazendo divisões em linha reta vertical, com aproximadamente 2 centímetros de espessura, e eu faço a correção da mecha. Observe que praticamente não tem pontas. O que eu estou tirando ali são aqueles fiozinhos, aquelas pontinhas leves, que caso ela não consiga escovar o cabelo ou secar esse cabelo, teria como resultado final um fio de cabelo querendo espetar. Então são esses excessos, mas isso foi provocado pelas tesouras de texturização. E então eu vou fazer esse tipo de correção, porque é necessário
nesse caso, essa correção, ela tem um cabelo poroso, ela tem cabelo branco e tem um cabelo quimicamente tratado. Ou seja, tem mechas, tem essas mechas que nós acabamos de fazer e já tinha mechas anteriores. Em muitos casos, eu nunca sobreponho as químicas, mas nesse caso, como o cabelo dela já estava um pouco mais comprido, eu acabei sobrepondo químicas, então a tendência é que esse fio ficasse um pouquinho mais poroso, com aspecto de cabelo mais seco, então eu tenho que fazer esse tipo de correção. Então, no final você vai observar como o cabelo fica. Outro detalhe, na minha abordagem, vejam bem, quando eu falo minha abordagem, isso não me torna dono de verdades, mas eu evito sempre uma linha muito geométrica para a parte da nuca, porque se eu estou criando uma leveza para esse cabelo, ao adotar uma linha muito geométrica, em parte eu quebro aquilo que eu fiz para o alto. Aí eu tenho duas linhas de corte e um mesmo corte de cabelo. Só lembrando que as linhas geométricas são uma característica da escola Sassoon, da Vidal Sassoon. E aí nós vemos bastante em rede social alguns profissionais trabalhando dessa forma, não faz um acabamento na parte da nuca, e aí corta o cabelo e depois vai lá e coloca uma maquininha, ou seja, fica uma nuca chapada, muito geométrica, enquanto que a parte do alto ela tem um pseudo desfiado. Então é preciso tomar bastante cuidado em relação a isso. É preciso ter coerência na forma de executar o trabalho. Observe que eu já soltei a mecha do alto agora, e agora eu estou trabalhando de uma forma diferente. Eu estou trabalhando com a navalhete. Vejam bem, estou usando a terceira técnica diferente para o mesmo corte de cabelo. Como essa técnica é executada? Eu faço as linhas na vertical, divido cabelos na vertical, formando um ângulo de 90 graus na parte da nuca, posiciono a mecha levemente para trás, inclino essa mecha levemente para trás e trabalho com a navalhete no meio do fio. Tá? E aí, quanto mais próximo eu uso essa navalhete, por exemplo, do crânio, mais volume eu vou criar próximo ao crânio. Então eu vou trabalhar com a navalhete, cortando esse cabelo, mas de uma maneira em que a ponta fique leve. Ela não está desfiada, totalmente desfiada, não tem aquele aspecto de cabelo desfiado. Eu trabalho criando uma leveza. Em breve eu vou mostrar isso para vocês ao vivo. E aí, se você quiser assistir, já deixa aí, manda uma mensagem, já deixa um ok, diz eu quero, que aí a gente vai estar organizando algo para explicar, cortando o cabelo, como funciona. Eu tenho uma maneira também de pensar que, por exemplo, ao fazer um curso, quando vocês fazem um curso e trabalham com bonecas, né, com os modelos, geralmente se trabalha com cabelo sintético, e isso não responde à realidade que nós enfrentamos no dia a dia com os cabelos das nossas clientes, ou seja, aquele cabelo que tem uma queda mais acentuada, que a cliente já tem um problema com estrogênio, progesterona, então já tem uma queda de cabelo no alto, nas laterais, muito volume na nuca. Uma coisa é você aprender a técnica, a outra coisa é você conseguir adaptar as técnicas de diferentes formas para poder conseguir um resultado em cada corte de cabelo que você faz. Agora eu já estou chegando, por exemplo, na lateral. Observe que eu vou posicionar, olha como eu posiciono a mecha agora para trás, 75 graus, linha vertical, posicionando a mecha em 75 graus, eu já não baixo a linha superior do cabelo, observe que ela não desce, porque eu preciso de comprimento nas laterais. Ao mesmo tempo eu vou criando leveza para este cabelo. E aí o cabelo vai se encaixando naturalmente, você não precisa fazer esforço para que os fios se encaixem. Essa é a ideia, não é deixar um fio mais comprido, um cabelo pesado. E o final é que ela tenha muita leveza no cabelo para proporcionar para o visual final
um aspecto de cabelo mais moderno. E esse cabelo, ela precisa replicar ele em casa. Olhe lá a posição agora. Você pode dar um zoom na imagem, e aí você vai conseguir, se fizer uma pinça, se você estiver vendo no celular, fizer uma pinça, você consegue dar um zoom na imagem e ver exatamente o posicionamento da mecha que eu uso para mecha e a navalhete entrando no cabelo sob este ângulo. Olhem como a nuca vai se encaixando e eu vou modelando. E aí eu lido só com as mãos. Você pentear esse cabelo, você acaba forçando o fio. Ao lidar só com as mãos, com os dedos, você faz esse movimento de forma natural. Então você consegue, com um olho bem treinado, visualizar exatamente onde o cabelo tem um excesso, onde precisa ser trabalhado um pouquinho mais para poder criar um movimento que seja natural. O mais importante dessa técnica, ou melhor, uma outra característica dessa técnica, é que ao executá-la, não sobram pontas no fio do cabelo. Você tem leveza, mas você não tem ponta, você não tem desconexões de comprimento. Isso não é um corte que você cria desconexões. Você tem leveza apenas. Criar desconexões, por exemplo, no cabelo da brasileira, é um negócio meio complicado, porque o cabelo da brasileira geralmente é muito poroso, é um cabelo que não se encaixa com facilidade, precisa de uma escova. Eu sempre digo para as minhas clientes, quando elas me mostram as referências de Pinterest, de Google, aqueles cabelos ondulados, eu pergunto: você já viu esses cabelos na rua? Se você não viu na rua, eles não existem, né? E é bem isso. Observe que agora eu vou tirar somente excessos. Nesse ângulo você pode pinçar de novo da sua tela e expandir para você ver que não sobram pontas, mesmo para fazer esse movimento. Porque quando eu trabalhei as duas laterais, eu já fui eliminando esse excesso de cabelo no alto. Então agora eu faço somente um pequeno ajuste para que ele possa cair, independente da posição em que eu vá escovar esse cabelo, ou que ela vai usar no dia a dia dela, de uma forma natural, sem peso, sem uma lateral ficar mais pesada, a outra ficar sem harmonia estética. Então o que a gente busca o tempo todo é uma harmonia estética. Aí vem um pouquinho do visagismo. Uma coisa é você trabalhar com a imagem e a outra é você buscar só deixar uma harmonia estética para deixar a sua cliente mais bonita. É óbvio que em ambos os casos o visagista precisa estar atuando. Quando eu digo imagem, é que a imagem você pode produzi-la de forma intencional. E aquilo que você faz de forma intencional nem sempre será algo, vamos dizer, esteticamente mais bonito. Você deseja fazer um corte de cabelo, potencializar uma característica, e aí isso nem sempre é o mais bonito esteticamente para uma pessoa. Pode não ser o mais bonito esteticamente para uma pessoa. Agora eu faço a correção das laterais. Na verdade, é como se eu estivesse fazendo a junção do alto com as laterais. E de novo eu vou tirando somente pequenos excessos. Isso é suficiente para que seja gerado muito mais movimento, volume para esse cabelo. E assim nós vamos conduzindo. Olha lá, pode pinçar novamente a tela. Olha, veja que são apenas excessos que eu vou retirando. Esta câmera posicionada aí, ela ainda não me dá o que eu considero como imagem ideal. Nós estamos, como eu disse, testando alguns formatos
E em breve nós estaremos trabalhando isso mais ao vivo também para vocês. E também estaremos disponibilizando um curso completo para profissionais cabeleireiros. Ou seja, quando eu digo curso completo, eu chamo de profissional completo, onde você tem visagismo, onde você tem toda a parte técnica de corte. Você pode acessar todo o conteúdo sem ter que pagar valores abusivos, como a gente vê por aí. Agora o cabelo já está seco, eu já finalizei o corte, já escovei esse cabelo. Isso que eu estou fazendo com o spray nada mais é do que um truque, né? Eu não jogo o spray no cabelo, eu direciono o spray entre o secador e o cabelo. O calor do secador é que vai gerando esse volume, então o cabelo não fica molhado na aplicação do spray. E ao fazer isso, eu vou gerando volume. Observe que o efeito do spray. E para voltar a arrumar, como as clientes dizem, né? Você arruma, depois você bagunça de novo, fazer uma repetição para você de um outro ângulo. Olhe como o cabelo vai ficando. Olha como eu vou posicionando o spray em direção ao secador. E olhe como o cabelo vai ficando. Isso é um repeteco, né, num outro ângulo, para você entender melhor o que eu estava fazendo. E aí, secar esse cabelo é só mão. Primeiro eu vou usar, por exemplo, o ar frio. Depois eu uso ar quente e ar frio de novo para finalizar. Então, quando eu digo a mão é só para soltar os fios. E o ar quente, o ar frio é para você acaba soltando o cabelo. O ar quente você cria já aquele aspecto de cabelo muito desfiado. Não tem truques nesse cabelo, como a gente vê em algumas produções, principalmente nas escolas asiáticas, em que o profissional corta um cabelo fino, e trabalha esse fio de cabelo com desfiados e mechas para depois fotografá-lo. Deixa pra lá. Agora você tem o cabelo já finalizado. Observe como esse cabelo criou um aspecto de leveza, o cabelo ficou leve. Eu vou usar, você pode usar uma pasta, dependendo do cabelo, você pode usar um leave-in nesse cabelo também, que não tem nenhum problema, tá? O que eu raramente vou usar em um cabelo com essas características, um cabelo que eu trabalho, são os óleos, porque o óleo, na maioria das vezes, tem a capacidade de deixar esse cabelo pesado. Lembram-se de quando eu disse que esse cabelo ficaria com um visual mais arredondado? Foi o que nós acabamos conseguindo, como eu havia previsto. E então olha lá, como ele se encaixa naturalmente, eu não preciso estar usando escova nesse cabelo para poder encaixá-lo. Pelo contrário, eu solto o cabelo. E aí sim, eu posso usar spray, dependendo do evento que a cliente tenha, eu vou usar o spray para poder deixar esse cabelo mais solto, mais leve. É isso. Se você curtiu esse corte de cabelo, compartilha, envia para um amigo, para uma amiga, para que você acredite que você possa ajudá-lo. E eu vejo você no próximo vídeo. E diz aí se você gostou dos ângulos de câmeras. Me diz como você acha que poderíamos melhorar este ângulo para que nós possamos produzir mais conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo.